Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca. Hoje eu vou falar sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro Nascimento da Biopolítica de Michel Foucault. O Nós Coletivo, como vocês já devem ter visto, está fazendo um curso. Teremos 5 vídeos a respeito da obra. A gente já teve 2 vídeos anteriores, um com Mari e um com Diogo. Virão mais 2, um com Cecília e um com Igor. Então aqui a gente está no meio do curso. Mari falou sobre o primeiro capítulo, ou aula, a gente pode chamar de aula ou capítulo, porque a obra de Foucault está dividida assim, cada aula equivale a um capítulo, e Diogo falou sobre 2 e 3. Então, esses 3 capítulos sobre os quais eu vou falar hoje tratam do que Foucault considera o tipo mais importante de neoliberalismo. Ele vai falar isso ao longo dessas 3 aulas muitas vezes. No caso, o neoliberalismo do século XX, né, que é o neoliberalismo alemão. É, Na verdade, o livro tem 120 folhas sobre o tema. Então, como o vídeo é de 15 minutos, a ideia aqui realmente não é que a gente esgote as aulas inteiramente, mas assim, que seja feito um pensamento das principais ideias de Foucault lá atrás, né? Assim, em 79, quando ele deu essas aulas, sobre o neoliberalismo alemão e o americano. Ele considerava os dois muito importantes, mas como eu já disse, ele focou muito no neoliberalismo alemão, porque para ele a representação do neoliberalismo no século XX, no caso era na segunda metade do século XX, era esse neoliberalismo alemão. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente falar do neoliberalismo para Foucault são 3 elementos que já surgiram aqui anteriormente, eu vou retomar, e provavelmente Cecília e Igor também vão trazer em algum momento. Porque para Foucault, o neoliberalismo tem o homo econômicos, a gente não pode se esquecer dele de jeito nenhum. O neoliberalismo é uma racionalidade e, além disso, é uma racionalidade que pretende se miscuir em todos os campos da vida social. Então, racionalidade, governamentalidade, são palavras que a gente vai escutar muitas vezes ao longo desse curso, porque são muito utilizadas por Foucault para resumir o pensamento dele em relação a esse tema. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que, quando Foucault fala do neoliberalismo alemão, ele traça um panorama que é político, econômico e histórico. Então, essa multidisciplinaridade tem que ser levada em consideração quando a gente analisa os escritos de Foucault sobre o neoliberalismo alemão do século XX. Então, dito isso, eu vou tentar fazer um resuminho inicial do que Foucault apresenta, né, como ideias centrais nesses 3 capítulos e a gente vai desenvolvendo. Foucault vai fazer um apanhado sobre uma tentativa anterior, cronologicamente falando, por volta de 1840, de se ter implantado um liberalismo na Alemanha, e 4 razões ele demonstra pelas quais o projeto não teve êxito. Depois ele vai situar essa construção histórica do nascimento do que ele já chama de neoliberalismo alemão em 1948, ou seja, na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai trazer os ensinamentos que terminaram prevalecendo da escola de Friburgo, e ele ressalta o pensamento, a doutrina, entre outros. Ele fala em muita gente, tá? A gente não vai conseguir falar de todo mundo, vale a pena, quem não conseguir olhar os 3 capítulos, Mário já ressaltou que tem uma síntese do curso lá no fim, e ele fala exatamente dessa escola que ele chama de ordoliberalismo, dessa doutrina, representada, entre outros, por Walter Eucken, que ele denomina de ordoliberalismo. A gente vai ver por quê, e aí como é que esse ordoliberalismo conseguiu se estabelecer na Alemanha, o que é que ele fez e quais são as consequências de lá para cá. Assim, isso é um resumo inicial dessas principais ideias que Foucault apresenta nesses 3 capítulos. Então, como eu já disse antes, Foucault fala do neoliberalismo alemão, do neoliberalismo americano, que vai ser trazido por Cecília mais adiante, e ele diz que, para ele, o mais importante é o alemão. Ele cita algumas pessoas, né? No início das aulas ele fala em Mises, que a gente sabe que deu origem ao chamado anarcocapitalismo. Ele fala em Hayek, e muito embora ele trace diferenças, ele também aponta o que ele entende que são os paralelos entre essas 2 modalidades de neoliberalismo. E uma das coisas que ele ressalta é que os 2 sistemas, quando apareceram, ou as 2 doutrinas, quando apareceram, visavam atacar as políticas sociais, ou seja, eles eram contrários
as políticas adotadas naqueles contextos em que eles surgiram. E, historicamente, a gente já viu que muitas dessas políticas eram keynesianas, né? Eram políticas sociais. E só lembrando rapidamente, Keynes não acreditava ou não aceitava a teoria de que o Estado se autorregularia no aspecto do ciclo econômico. Ele achava que o ciclo econômico não seria autorregulado. E aí a gente teve aquelas medidas do New Deal, do pós-Primeira Guerra, e é nesse contexto que o neoliberalismo alemão vai aparecer e tentar alterar a maneira como se raciocina uma legitimidade estatal. O que é que se procura naquela ocasião? Se busca uma legitimidade do Estado por meio de uma liberdade econômica que seja ela mesma legitimadora desse Estado. Então é assim, existe uma mudança de paradigma e aí o que Foucault chama de um jogo de liberdade econômica que seja garantido por uma moldura estatal. É essa expressão que ele usa. E aí o êxito, o sucesso da nação vai se dar por meio do crescimento econômico, do enriquecimento do sujeito. Então, a partir do momento que existe um enriquecimento pessoal do indivíduo, é como se ele tivesse aderido ao Estado, tivesse feito esse pacto com o Estado, né? Então, os vínculos políticos começam a ser criados de que modo? Por meio do mercado. É um vínculo que é econômico. E aí, o que é que a gente tem a partir daí? Foucault traça esse panorama muito claro, temporalmente, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, e ele fala dos ordoliberais. São conhecidos como ordoliberais porque havia uma revista dirigida por Walter Eucken, chamada Ordo. Então, Foucault identifica esse neoliberalismo alemão com a escola, como eu disse, de Friburgo. Ele até rapidamente traça um comparativo entre a escola de Frankfurt e a escola de Friburgo e foca nas ideias desse pessoal. Então, o que acontece? A gente vê que anteriormente, por volta de 1840, é a data que Foucault coloca lá, ou seja, pouco mais de 100 anos antes do neoliberalismo, tentou-se implantar um liberalismo na Alemanha. E existiam 4 motivos pelos quais esse liberalismo não foi para frente na ocasião. E aí, o que a gente tem que ter em conta? Eu vou falar sobre eles 4, mas a gente tem que considerar que o nazismo é uma equação indispensável para a ascensão desse neoliberalismo na Alemanha. Antes do nazismo, em 1840, tentou-se a implantação do liberalismo. Não deu certo por conta desses 4 motivos principais que sempre são trazidos. E aí, a partir de 1948, ele teve êxito, né? Foucault aponta que em 59 a situação já estaria consolidada, inclusive com a adesão do Partido Social Democrata da Alemanha. Ele explica no texto o contexto dessa desistência de luta de classes, que no fim das contas é o que termina acontecendo com essa adesão. Então, em 1840, o primeiro motivo apresentado para que não se implantasse o liberalismo foi a crença de que existia uma economia protegida. Ou seja, o liberalismo era visto como um instrumento utilizado por nações que buscavam hegemonia ou que buscavam manter a sua hegemonia e para que se validasse ou se consolidasse ou se desse continuidade a uma política imperialista no mundo. Isso era o primeiro motivo apontado. O segundo motivo apontado era o chamado socialismo bismarckiano, que trouxe várias medidas, como a gente sabe, né, relativas ao bem-estar social. Então, isso também era visto como um impedimento naquela ocasião. O terceiro fator era uma economia conhecida como planificada. O que é uma economia planificada? Dentro de uma economia planificada, a gente tem, por exemplo, tabelamento de preços, geração de empregos. E o quarto motivo apresentado eram precisamente as intervenções do tipo keynesiano, sobre as quais a gente já falou, né? Que basicamente representavam o acesso de cada um aos bens de consumo. Então, lá atrás, 1840, esses 4 elementos não possibilitaram que se chegasse ao liberalismo. E aí o que Foucault diz é que o nazismo fez o quê? Pegou esses 4 elementos e juntou.
E os liberais da época não se opuseram a isso. É o que eles chamam meio de uma doutrina que tinha tudo para dar errado, era monstruosa, mas na ocasião os liberais não se opuseram, né, a essa cria, com base nesses 4 elementos que lá atrás já tinham dado errado. Então é isso, assim, em 1948 os ordoliberais resolvem o problema de legitimação do Estado. O que eles fazem? Basicamente, eles mudam a perspectiva e quanto à concorrência, ela passa a ser a essência desse Estado liberal, desse Estado mercantil. E aí, o que eles dizem? Eles dizem que é necessário governar para o mercado e não por causa do mercado. Os defeitos, vamos dizer assim, que existem nessa relação mercadológica, eles dizem que não são da liberdade econômica. Eles dizem que os defeitos são do Estado e que a maneira de resolver isso é deixando de legislar ou de legitimar o Estado e trabalhar para o mercado e não por conta do mercado, como eu falei anteriormente. Então, assim, no finalzinho das aulas, Foucault faz 3 perguntas. Na verdade, é uma pergunta só, dividida em 3 pontos. Ele pergunta o que é o liberalismo do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista político. Em relação ao ponto de vista econômico, o que ele diz? Basicamente, ele diz que o liberalismo é a reativação de teorias velhas e surradas. Ou seja, é uma repetição de algo que já foi visto que não vai dar certo. Em relação ao ponto de vista sociológico, o neoliberalismo cria relações que são baseadas estritamente no mercado. Então, são relações mercantis. E do ponto de vista político, ele diz que basicamente é uma cobertura para a intervenção ampla e restrita e administrativa em relação ao Estado. Então, o que acontece? Nesse ponto é que a gente vai ver o surgimento do Homo econômicos, porque começa a haver um movimento de privatização. Os ordoliberais, eles colocam em dúvida essa política de repartição relativa ao acesso aos bens de consumo, e a ideia é que você produza o suficiente para que com seus rendimentos você esteja seguro em relação a acidentes, doenças, mortes. Então, nada de igualdade. A transferência de renda passa a ser, vamos dizer assim, proibida, né? Ela não é considerada. Principalmente, e aí isso também traz efeitos até hoje, se essa transferência de renda vier da fonte que sejam poupanças ou investimentos. E aí a gente sabe que hoje em dia existe toda uma discussão sobre a taxação do capital improdutivo, e isso a gente vê que é um reflexo do que aconteceu lá atrás, né? De 1948 em diante. Então, assim, por fim, o governo não deve intervir sobre o mercado, é a conclusão final, que seria o principal regulador da economia. E o que aparece agora? O Homo econômicos, sobre o qual a gente já falou no começo, e Foucault encerra as aulas com ele. O tempo está curtinho, eu vou tentar fazer só um exemplo prático do que acontece com o Homo econômicos hoje em dia. Mari já falou do fenômeno da uberização, e a gente tem um professor, Vilásio Salvador, que estuda a Previdência, e eu vou dar um exemplo rápido, assim, de como é que isso impacta até hoje e transforma o homem empresário de si num trabalhador praticamente sem garantias. 66% da Previdência Social em 2010, a época desse estudo, tinha recursos que vinham de contratos de trabalho formais. A gente sabe que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, só se aplica ao trabalhador formal, que é aquele que tem carteira assinada. Quando você é empresário de si, você não tem carteira assinada. Hoje, a gente tem mais empregados informais do que formais. Ou seja, hoje, quem tem carteira assinada está em número menor do que quem não tem carteira assinada. Quem trabalha informal não tem imposto, não tem INSS, ou seja, o valor da Previdência é retido na fonte. Se em 2010 66% da renda da Previdência vinha de contratos de trabalho, a Previdência perde renda e o que se faz é uma reforma trabalhista esdrúxula, seguida de uma reforma previdenciária que deixa todo mundo à deriva, e aí a gente segue com o curso, porque o tempo está acabando, e se vocês tiverem dúvidas, vocês falam com a gente. Obrigada!